تجتاح قلبي بعاطف دافئ السكب ومع تراني شعور بعد مولدي. E um amigo? Na página 34 do relatório do delegado Márcio Adriano Anselmo e subscrito pelo delegado Felipe Patti, ambos da Polícia Federal, é identificado o personagem qualificado como amigo de E.O., amigo de meu pai e amigo de seu pai. Nada a ver com o meu pai, Anchieta Pinto, nem com o seu. Como é que chama teu pai? Seu Jurandir. Seu Jurandir Saqueto. Exatamente. Boa tarde, seu Jurandir. Grande abraço. Olha aqui o César. Vamos antes de falar quem é o amigo, vamos começar pelo que provocou a revelação do amigo de E.O. No fim nós diremos quem é o amigo e quem é o E.O., né? E quem é meu pai e quem é seu pai. A Polícia Federal anunciou hoje o indiciamento de Antônio Palocci Filho, que foi ministro da Fazenda de Lula, chefe da Casa Civil de Dilma, chefe da campanha do Lula da primeira campanha do Lula, em 2010, desde a morte de Celso Daniel. Substituiu Celso Daniel no comando do programa de governo do Lula, em teoria e na prática no comando da campanha. Depois, em 2014, ele estava afastado porque caiu em corrupção e voltou. Em 2006 ele caiu em corrupção, não pôde comandar a campanha do Lula, estava fora do governo, mas continuava operando pelo visto, pelo que foi investigado aqui pela Polícia Federal. Em 2010, ele chefiou e capitaneou a questão de recursos na campanha da Dilma, por um motivo, e depois foi chefe da Casa Civil dela. O motivo é muito simples, quando o Celso Daniel morreu e o Palocci assumiu a campanha do Lula, o Palocci resolveu enfrentar a unha, o touro da desconfiança. A burguesia brasileira e, de certa forma, o mercado financeiro internacional desconfiavam muito da possibilidade de um calote, de uma ruptura com o sistema financeiro, como a vitória do Lula, que então enfrentava o hoje ministro das Relações Exteriores, Zé Serra. O Lula terminou ganhando a eleição, mas ele enfrentou uma grande desconfiança, uma grande crise provocada por essa desconfiança, e ela foi resolvida por um negócio chamado Carta aos Brasileiros, ou seja, um documento inspirado nas ideias de Palocci, que tinha uma ampla comunicação com os setores empresariais brasileiros. Os empresários brasileiros, a fina flor da burguesia brasileira, tratavam o Palocci a pão de ló, como dizia a vovó Nanita. E você sabe o que é ser tratado a pão de ló, não sabe? Sim, sim. Então, você foi tratado a pão de ló por dona? Pela minha avó, dona Lucinda. Dona Lucinda? Eu era o neto preferido. O netinho querido. Então, pronto. Então, o Saqueto sabe. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar perguntar para ele aqui pelo WhatsApp, né? Qual é o telefone? 99481-1777. O Saqueto terá o maior prazer em responder a pergunta, porque ele foi um menino da vovó. Tratado a pão de ló. Deu até rima. É verdade. Bom, o Saqueto era isso da vovó Lucinda e o Palocci era isso dos burgueses brasileiros, né? Então o Palocci demonstrou uma grande identidade com esses empresários com quem ele lidava, e ele criou toda a ideia da continuidade do regime criado pelo Fernando Henrique, de responsabilidade fiscal, de recuperação do valor da moeda, que foi o que garantiu sair da crise e fazer o Lula aproveitar da bonança internacional. A importância do Palocci é capital, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do planejamento. O Palocci era o ministro mais ligado ao Lula. O Lula nunca foi
amigo íntimo do Zé Disseu. Também não digo que ele tenha sido amigo íntimo do Palocci, mas ele é a pessoa mais próxima a ele, naquela época, era o Palocci, porque ele significava esse aval da burguesia, a comunicação que o Lula tinha com a burguesia, que resultou, primeiro, nessa confiança que permitiu que o Lula fizesse um governo até hoje super popular. A última pesquisa que foi feita dá conta de que ele é considerado por 34% dos brasileiros, apesar de tudo que aconteceu, como o melhor presidente de todos os tempos. Essas pesquisas são muito viciadas pelo fato de que, por exemplo, eu nasci no governo Getúlio Vargas, mas quando eu vim saber que eu era agente, já estava ali pelo governo Juscelino. Então, os presidentes que eu conheci foi de Juscelino para cá. Eu não conheci, por exemplo, Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, né? Então, é uma pesquisa muito viciada por isso, pela proximidade gregoriana do calendário. De qualquer maneira, é um dado importante. O Palocci foi o avalista da confiabilidade que o Lula ganhou na campanha, ganhou eleição e ganhou também credibilidade nacional e internacional. Depois, o Lula usou essas amizades com empresários, segundo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Justiça Federal, com às vezes concordâncias explícitas dos tribunais regionais federais, do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior de Justiça, de que ele passou a dividir o amor pelo lucro que a burguesia tinha, sendo que a burguesia era obrigada a pagar impostos e cumprir com os seus deveres, e o Lula permitiu, no seu governo e no governo de sua sucessora, que ele elegeu e reelegeu, que uma organização criminosa tivesse acesso aos cofres da República para limpá-la. Por causa disso, o Lula está sendo processado 3 vezes. E o Palocci acaba de ser indiciado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Eu já citei os delegados, a acusação é corrupção passiva e ele tem corréus da maior importância. João Santana, o marqueteiro de Lula em 2010, em 2006 foi o cara que criou o João Santana como marqueteiro, o Duda Mendonça, o marqueteiro de Lula em 2010, da Dilma em 2006, mas que insistência minha, da Dilma 2010 e 2014. João Santana não era, do Lula ele era apenas marqueteiro. Lula nunca precisou de guru, né? Da Dilma, o João Santana era guru, ele dava a resposta para ela de tudo, ele sugeria a ela que fizesse tudo. O João Santana merece ser considerado o Espírito Santo de orelha de Dilma. Bom, e o Espírito Santo de orelha de João Santana também foi indiciada pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, é a senhora Mônica Moura, sua mulher, tesoureira, empresária, fria, calculista e boa em cálculo, né? Outros 3 sócios nessa operação, aliás, 2, são o empreiteiro Marcelo Bahia Odebrecht, dono da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil, e Juscelino Dourado. JD não era o José Disseu, a Polícia Federal chegou a pensar, JD era o José Disseu, JD era do Juscelino Dourado, um empresário de confiança que cuidava das contas e da contabilidade do Palocci. Está todo mundo indiciado, viu? Todo mundo indiciado. Segundo a planilha do tal setor de departamento operacional que administrava a propina da Odebrecht, o Palocci era chamado de o italiano, setor de operações estruturadas, né? Eles receberam por Caixa 2 no exterior, o João Santana e Mônica confessaram isso, propinas da Odebrecht, e a polícia chegou à conclusão de que isso tudo era uma espécie de caixa geral do PT. O Palocci é responsabilizado por ter recebido entre 2008 e 2013 128 milhões para o PT e seus agentes, um dos quais ele próprio. O advogado do Palocci é o ex-deputado do PDT, José Roberto Bató, que foi presidente da OAB, e ele considerou o documento, o relatório do indiciamento do seu cliente, uma peça de ficção literária em que a imaginação crítica não conheceu
qualquer limite. Criativa. A imaginação criativa não conheceu qualquer limite. Se a defesa de Lula a respeito disso é ridícula, você imagina Palocci. Porque o Lula é um líder. O Lula pode dizer assim, não, estão querendo me tirar da eleição. Por que é que alguém queria inventar uma peça desse tamanho, com essa responsabilidade, delegados da Polícia Federal, com a ajuda dos procuradores do Ministério Público, da Força Tarefa da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, o juiz Valisney de Oliveira, Valisney de não sei o que Oliveira. Desculpe, Valisney, o teu nome já marca o suficiente. E a juíza Priscila em São Paulo. Valisney de Souza Oliveira. De Souza Oliveira. É isso aí. De Souza Oliveira. Acontece que é absolutamente fora de qualquer nexo, de qualquer lógica, que alguém queira incriminar o Lula apenas para evitar que ele seja candidato à presidência. Agora, incriminar o Palocci por quê? Tem mais gente lamentando a queda do Palocci na mão da justiça na Fiesp do que no PT. Isso eu posso apostar, porque o Palocci foi o mais confiável para os burgueses e para os petistas, elo de conexão entre a burguesia brasileira e os sindicalistas que se dizem socialistas do PT. Então não tem o menor sentido, a não ser retórico, dizer que a denúncia contra o Palocci é um salto triplo. Como é que chama? Arcado? Como é que é? O salto carpado. Salto triplo carpado. É metáfora demais e muito pouca lógica. Agora, na página 34, tem a definição que você quer saber. O que é que você quer saber? Não, essa história que... Quem é o amigo? Você quer saber quem é o amigo e ele é amigo de quem? É isso? Exatamente, Quem é o EU? Na página 34, os delegados Felipe Passi e Márcio Adriano Anselmo concluem que na planilha da Odebrecht há 4 referências à expressão amigo. Quando alguma anotação é feita pelo Marcelo Bahia Odebrecht, é o amigo do meu pai e o amigo de EO. EO, a polícia aposta que é Emílio Odebrecht. Quando são pessoas, interlocutores do Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht, é o amigo do seu pai ou então o amigo do EO, sim, que é o Emílio Odebrecht. Segundo a polícia, o amigo é Lula, para o qual essas planilhas destinam 23 milhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. Agora, diante do que foi movimentado, fica parecendo uma coisa até menor, né? De qualquer maneira, são revelações importantes feitas nesta quente tarde de primavera e que animam não a imaginação, mas a indignação do povo brasileiro em relação aos grandes enganos cometidos por Antônio Palocci Filho, por Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, João Santana, Mônica Moura, Marcelo Bahia Odebrecht, Juscelino Dourado, etc, etc. O trabalho de Valisney de Souza Oliveira, de Sérgio Moro, da juíza Priscila Hernandes Veiga, dos procuradores Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, etc, etc. É um trabalho de investigação. Não tem nada a ver com ficção. Aliás, neste ano a ficção não ganhou nem o Prêmio Nobel de Literatura, que foi para um menestrel. Bob Dylan. José Neumann e Pinto. 4, 3, 2, 1. Inté, a última rodada. Mas eu estou começando, acho que na próxima contagem nós vamos começar dos 5, que são as rodadas que faltam para o Palmeiras ser campeão, viu, César? Não, menos, calma, né? قلبي له موئل يرعاه بالحب ترقيه عيني وتأبى للكرى سكنا
ما لم يكن واثيا في مخداع الهدب.